A ideia é falar um pouquinho sobre oportunidades para a base da pirâmide, como a Estela falou, eu estudo um pouquinho a base da pirâmide, mas eu estou dando a palestra, geralmente quem dá aula, faz palestra é quem não sabe, né? Quem sabe empreende, né? Que são vocês. Eu vou falar o que vocês já sabem de uma forma estruturada, de alguma outra forma. Quando a gente fala da base da pirâmide, a primeira coisa é entender quem é esse consumidor da base da pirâmide, né? Que muito se fala da base da pirâmide, mas a primeira coisa é quem é a base da pirâmide. Quando a gente fala do Brasil, a gente vê que nos últimos anos a gente teve uma inversão muito interessante no perfil socioeconômico. Então, você tinha em 2005, 33% era classe C, e agora a gente já tem 41% classe C. Houve realmente um importante incremento de renda da classe C, e as classes D e E um pouquinho menores, o que é ótimo. Quando a gente fala de base da pirâmide, a gente pode pensar de várias formas. A gente pode pensar a base da pirâmide C, D e E, mas eu penso base da pirâmide mais D e E, classes D e E. Classe C já é uma classe média, que a gente já está com uma renda mais alta. Eu, geralmente, quando falo de base da pirâmide, eu falo D e E. Mas muito se fala, quando se fala base da pirâmide ou baixa renda, algumas pessoas falam C, D e E, outras D e E, e você tem várias outras definições mundo afora. Então, eu vou falando mais de D e E, mas alguns aspectos também da C, porque a C realmente é o maior mercado quando a gente fala de Brasil, é o maior mercado que a gente tem aqui no Brasil, é 41% da população hoje, com um poder de consumo muito alto, e a gente vai ver algumas características dessa população um pouquinho mais, que são relevantes e que está tendo uma mudança bastante significativa nos últimos anos. Então, primeira questão que eu queria abordar, um pouco do comportamento desse consumidor, é sempre importante pensar em alguns aspectos. O primeiro, em geral, principalmente quando você está falando de uma classe D e E, é essa questão da baixa autoestima. Por que a baixa autoestima? Muitas vezes, esse consumidor ele tem que sempre se provar. Está sempre se provando, e essa baixa autoestima a gente vê muito no dia a dia, e é importante a gente entender isso na hora de desenvolver um produto, um serviço para esse consumidor. E a gente fala muito, o Brasil não é um país preconceituoso, mas essa baixa autoestima dá para ver muito em algumas frases célebres que a gente tem no Brasil, né? Eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu sou pobre, mas sou honesto, né? Isso tudo mostra um pouquinho disso. Ou seja, o que a gente faz aqui no Brasil em relação ao preconceito que a gente tem? E essa população muitas vezes tem que se provar. Então, alguns aspectos que às vezes parecem simples, às vezes até de segurança, claro, mas não uma segurança ou até de serviço que a gente oferece para eles, que parece para eles que é uma coisa contra a população. Então, tem pesquisa que mostra, por exemplo, essa população vê muitas vezes aquele funcionário numa loja, aquele funcionário que está próximo apenas para apoiá-lo na venda, ele pode ser percebido não como um funcionário próximo para apoiá-lo, mas um funcionário próximo para ver, será que ele está roubando ou não? Então, alguns aspectos que podem parecer simplesmente um serviço adicional, depende da forma como ele é percebido, pode ser percebido de outra forma. Então, um aspecto muito relevante quando a gente pensa nessa população é essa questão da baixa autoestima que a gente tem que sempre lembrar. Outra coisa é a importância da confiança. Já que tem toda essa questão de preconceito, muitas vezes muitos serviços realmente são, e tem muita essa percepção de que várias vezes as empresas, os negócios estão lá para explorar a população. Então, criar uma relação de confiança é extremamente importante, principalmente quando a gente está falando do Brasil, em que essa confiança permeia muito das relações sociais, em que o contato face a face é muito importante. Então, essa confiança é como estabelecer essa rede de confiança com este consumidor. De novo, quando a gente vê algumas pesquisas, por exemplo, com porta a porta, às vezes o consumidor fala o seguinte: eu vou comprar com você, vendedor, a porta, porque eu confio em você. E tem essa questão também de eu vou ajudá-lo neste momento, ajudá-la nesse momento, que num outro momento isso pode ser revertido. Então, essas redes sociais e essa relação de confiança é extremamente importante quando a gente fala com essa população. Outra questão que é interessante é essa questão do exclusivo e inclusivo. Quando a gente pensa numa classe mais alta, a gente está pensando muito em produtos, em serviços que oferecem uma certa exclusividade. É o personalité, é uma Montblanc exclusiva, um produto exclusivo. Para o consumidor mais de classe D e E, o que acontece? O momento de consumo é um momento de inclusão. Se ele está fora da sociedade a maior parte do tempo, no momento que ele vai consumir, é o momento que ele está se sentindo incluído na sociedade. Sendo assim, o que ele quer? Ele não quer um produto diferente, ele quer o mesmo produto.
E daí algumas marcas refletem isso, algumas marcas que refletem essa ideia de são algumas marcas aspiracionais que eu estou dentro do mercado de consumo. Então, quando tem uma pesquisa que pergunta o seguinte: se seu amigo comprar um produto, você quer o mesmo produto ou um produto diferente? Quando a gente está falando de classes mais altas, quer um produto diferente, um produto exclusivo, diferenciado. Quando a gente está falando de classes mais baixas, em geral é o contrário. Eu quero o mesmo produto porque eu estou no momento de inclusão social. Um outro ponto, que eu já falei mais ou menos na baixa autoestima, essa questão da importância das redes. Por toda essa dificuldade, todo esse preconceito existente, a família é o porto seguro. A família é onde o consumidor vai se resguardar, onde vai confiar. Então, as redes sociais próximas, as famílias, os grandes amigos, a vizinhança, é muito importante. Essa coisa do churrasco na laje, no apoio da construção, tudo isso faz parte do dia a dia. Essa criação desse capital social, dessa relação. E a gente, quando fala da alta renda, fala muito das redes sociais hoje em dia. As redes sociais, para a base da pirâmide, elas são há muito tempo muito relevantes. A única questão, não são em geral virtuais, são reais, presenciais. Mas é uma relação muito relevante das redes sociais. Outra questão que também é muito relevante, existe um mito muito grande, né? Vou fazer lá para a base da pirâmide, então o principal fator é preço. A principal questão é um produto mais barato. Não é exatamente isso. É importante preço, não vou dizer que preço não é relevante, mas mais do que preço é essa relação qualidade e preço. Não é simplesmente um produto barato e um produto de má qualidade. Como que você consegue fazer um produto bom e a um bom custo? E que daí começa a ter algumas dificuldades. Eu acho muito interessante a base da pirâmide porque ela reflete uma série de dificuldades que a gente vai falando mais com o tempo. Mas, por exemplo, tem-se muito na literatura e pesquisas o que a gente chama de penalidade da pobreza. O que é a penalidade da pobreza? Em geral, o pobre, além de ser pobre, ele paga mais pelos mesmos produtos. Porque ele está distante, porque as lojas que ele compra não são as lojas das grandes redes, são as lojas pequenas, porque é muito chegar, dar acesso a essa população. Então, ele geralmente paga mais pelo mesmo serviço. Mas é importante como que a gente consegue empreender, fazer negócios, de forma que a gente possa diminuir essa questão da penalidade da pobreza. Como a gente diminui os custos de transação e como a gente oferece produtos de qualidade e a um bom custo. E daí que realmente a base da pirâmide é um mercado muito relevante para a inovação. Porque se você consegue inovar nesse mercado, você consegue fazer muita coisa diferente. Não é à toa que se tem no mundo inteiro, por exemplo, empresas como a GE, falando de inovação reversa. A ideia da inovação reversa é o quê? É você inovar na base da pirâmide, inovar em mercados emergentes, pegar essa inovação no mercado emergente e levar para o mercado mais desenvolvidos. Exatamente o oposto do que foi o mundo durante os últimos 150 anos. Ou seja, as inovações vindas do mercado desenvolvidos e indo para os mercados emergentes. A ideia está mudando. E a base da pirâmide é um mercado frutífero para essas mudanças. O último ponto aqui só do comportamento é a ideia de que este consumidor quer ser valorizado. Se é o momento do consumo, eu quero ser valorizado. Agora é a minha vez de consumir. Então, por exemplo, alguns casos interessantes, por exemplo, o Carrefour, há muito tempo atrás, ele... com toda a lógica, que faz todo sentido, inclusive no mundo todo é assim, nos postos de gasolina, ele criou o posto de gasolina sem frentista. Que faz todo sentido, lá fora é assim, porque daí você consegue tirar um custo e, tirando este custo, você consegue oferecer um preço mais adequado. Quem mais reclama? Exatamente o consumidor de mais baixa renda. Por quê? Ele está acostumado a servir. No momento do consumo, é o momento dele ser servido. E não é justo que, nesse momento que ele quer ser servido, você tire o serviço. Muito pelo contrário, ele quer ser servido da melhor forma possível. Então, esta valorização do consumidor é extremamente importante. Então, é um consumidor que quer ser valorizado, quer qualidade, quer preço, ou seja, muitas vezes é até mais difícil atuar com esse consumidor por tudo que gera e pela necessidade de você oferecer um bom serviço de qualidade para esse consumidor. Daí eu entro em alguns aspectos, que daí eu incluo um pouco a classe C também aí, mas mostrando um pouco da mudança que ocorre no mundo atualmente, no Brasil atualmente. Então, essa é uma classe, são as classes C, D e E, que estão
conectadas. Então, muitas vezes a gente fala, não, internet é coisa só para classe A, B. Não, elas estão conectadas. Se não estão conectadas diretamente, nós temos umas 100 mil LAN houses Brasil afora. Então, existe essa possibilidade de conexão. Se não estão conectadas no domicílio, que muitas vezes estão, 58% já tem no computador, tem no trabalho. Então, essa possibilidade de conexão é muito relevante. A gente está falando com realmente um público bastante conectado, que está começando a trabalhar também no e-commerce. Então, um número grande dessas pessoas também, das classes C, D e E, entrando no e-commerce, fazendo compras por e-commerce. Então, o que a gente está vendo aí não é uma classe totalmente desconectada, e muito pelo contrário. A gente vê muita tecnologia nessas classes sociais. Utilizando crédito, isso nem precisa falar, mas é sempre relevante. Então, uma mudança, por exemplo, quando a gente fala Casas Bahia, o grande sucesso da Casas Bahia durante muito tempo foi o carnê das Casas Bahia. Hoje, grande parte da venda da Casas Bahia é cartão de crédito. O cartão de crédito realmente é um meio de pagamento extremamente relevante quando a gente fala da base da pirâmide. E é um consumidor que está adquirindo novas marcas, novos produtos. Então, você tem o consumidor, 35% dos óculos mais considerados de luxo estão na classe C, D e E, 56% dos perfumes importados, classe C, D e E que está comprando. Então, é um consumidor que está buscando novos produtos. Produtos que, aparentemente, a gente poderia falar não são supérfluos, que não são para a base da pirâmide, mas que são adquiridos para a base da pirâmide. E muitas vezes a gente pensa nessa questão dos supérfluos, e quando a gente vai mesmo para a base da pirâmide, quando a gente fala mundialmente, a gente está falando muitas vezes aquele consumidor, aquela pessoa que recebe menos de $2 por dia. E a gente vê, às vezes, nesse consumidor que menos de $2 por dia, que não tem muito dinheiro para comprar comida, com uma boa TV dentro de casa. E tem pesquisas mostrando o seguinte, o consumidor falando, poxa, mas uma TV é muito mais importante do que comida. É esse consumidor que não tem dinheiro para comprar comida. Por quê? São valores que às vezes são diferentes. A TV, às vezes, é mais do que simplesmente uma TV. E se você pensar a TV em determinadas comunidades, pode ser um bem extremamente útil de forma a manter os filhos em casa e não estarem na rua. Então, tem uma lógica de consumo que às vezes é diferente, tem uma questão os valores são diferentes, tem uma questão de que está entrando no mercado de consumo. É um consumidor conversando. O celular, isso é mundialmente, né? O celular atinge todas as populações no mundo todo, é um dos bens com maior penetração, 84% possuem celular aqui no Brasil, das classes C, D e E. Então, você tem realmente uma população conversando, pode ser o pré-pago, pode ser muitas vezes com os vários operadoras dentro do celular, vários chips dentro do celular, mas está lá conversando. E o celular é extremamente importante, que às vezes a gente pode pensar o celular apenas como um bem, às vezes até supérfluo, porque se você pensar 20 anos atrás, ninguém tinha celular. O que acontece? O celular é extremamente importante porque é uma plataforma que possibilita o contato com essa população. Então, profissionais informais que não tinham como ter acesso, com o celular eles conseguem acesso. Por exemplo, você quer falar com um marceneiro, quer falar com um pintor, com o celular você consegue acessá-lo. Então, o celular, mais do que um bem, muitas vezes ele representa uma possibilidade de aumento de ativos dessa população. Então, é uma plataforma relevante quando a gente está falando dessa população. É uma população que está pagando por programas de televisão, obviamente que às vezes a gente tem um gato também, né? Mas é uma população que está acessando esse programa de televisão e é uma população cada vez mais viajando. Então, você pega aí, de 2002 a 2010, os custos, os gastos com viagens cresceram 242% na classe C. Então, o que a gente quis mostrar aqui, rapidamente, nessa primeira metade, é o quê? Que a gente está falando com uma população que tem valores próprios, que está mais exigente, demanda produtos de alta qualidade e como que a gente consegue acessar essa população que não é tão simples. A partir daí, eu queria falar um pouquinho do que é o sucesso quando a gente fala na base da pirâmide. Como que a gente consegue atender essa base da pirâmide e o que significa este sucesso na base da pirâmide. E daí eu coloco um conceito que, no meu ponto de vista, é extremamente importante quando a gente fala da base da pirâmide, que é o seguinte, falando uma parte mais acadêmica, mas que tem tudo a ver com negócios, os primeiros pesquisas, as primeiras falas, os primeiros artigos que falam da base da pirâmide tinham muito essa conotação de como eu vou vender para os pobres. É um mercado relevante, no mundo todo a gente está falando de 4 bilhões de pessoas, e como que a gente vai vender para os pobres? A questão que a gente discute aqui é
como que ele vai além da venda para os pobres. Não é uma questão de apenas o mercado à base da pirâmide como um grande mercado consumidor. Como que a gente pode mudar o mundo a partir desses negócios para a base da pirâmide? E daí que eu coloco essa ideia do triple win, né? Os 3 ganhos. Que um negócio para a base da pirâmide tem que ter esse aspecto dos 3 ganhos. O ganho para a empresa, ou seja, é importante ter lucro, eu acho que é relevante o lucro, mas como você pode ter um ganho para o consumidor, para o cliente, de forma que ele tenha acessos a produtos de qualidade sem ter aquela penalidade da pobreza, e como que a gente pode ter um ganho para a sociedade? Ou seja, como que a gente consegue, a partir dos negócios para a base da pirâmide, criar uma situação de ganha-ganha, criar uma situação de inclusão social, e não simplesmente de exploração. Ou seja, como que a gente, a partir de um capitalismo mais inclusivo, consegue fazer com que essa população seja incluída socialmente e tenha ganhos reais. Ou seja, não é simplesmente como eu vou vender um pouco mais de shampoo para a base da pirâmide, como eu vou fazer um processo de inclusão social neste mercado da base da pirâmide. E é isso que muito se discute e por isso que eu volto à questão. Falar de base da pirâmide é extremamente relevante no mundo atual. Por quê? Porque é um mercado extremamente fértil para a inovação. Como que você inova nesse mercado? Pensa diferente. E por isso que muito se fala do novo capitalismo a partir desta visão dos mercados emergentes. Será que os mercados emergentes, será que a base da pirâmide vai permitir que a gente enxergue de outra forma a forma como o capitalismo é feito? E é isso que eu quero discutir um pouquinho com vocês agora. Então, as principais fontes de ganho para a população de base da pirâmide, eu coloco em 3 grandes pontos. O primeiro é a redução de vulnerabilidades. O que quer dizer redução de vulnerabilidades? Esse consumidor, muitas vezes, ele pelo limitado orçamento e pela limitada formação educacional, que muitas vezes está atrelado um ao outro, ele é muito mais vulnerável. Então, questões que são críticas para qualquer população tornam-se extremas vulnerabilidades quando você fala da base da pirâmide. Se uma pessoa de uma família falece ou fica doente, obviamente, é ruim para qualquer família. No caso da base da pirâmide, isso cria um problema adicional porque é uma renda a menos para a família. E como você gere uma renda extremamente restrita com uma renda a menos? Então, é uma vulnerabilidade muito grande dessa população. Então, a gente pode pensar em várias questões de saúde ligadas, seguros ligados a essa população, que é extremamente vulnerável a qualquer risco natural que aconteça com qualquer pessoa. O segundo é a redução dos custos de transação. Aquilo que eu falei antes, como essa população tem essa questão da penalidade da pobreza, muitas vezes é mais difícil chegar para essa população, como que você consegue reduzir esses custos de transação para facilitar a vida deste consumidor? E, por fim, a ideia de aumento do capital. Esse capital pode ser humano, social ou físico. Que daí eu vou dar alguns exemplos aqui, só para ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer com isso. Quando a gente fala de redução da vulnerabilidade, a gente pode pensar muito, por exemplo, em saúde. Então, eu trago aqui 2 exemplos de empreendedores brasileiros aqui, que são... um está mais começando, que é o Dr. Consulta, que já tem 4 clínicas, outra Sorridentes, que é bem grande já, mas que atua via franquias. O que é uma ideia muito relevante? Eles estão conseguindo reduzir a vulnerabilidade, um na parte clínica, outro na parte odontológica, quando a gente está falando dessa população que tem uma grande dificuldade com SUS, com atendimento médico, e como você pode criar serviços de saúde para essa população, mas o que é interessante nos 2 casos, uma preocupação genuína de oferecer não simples serviços, mas serviços de qualidade, por exemplo, Sorridentes, utilizando o melhor material possível, utilizando 3M, utilizando o que há de melhor em termos técnicos para oferecer uma boa qualidade de serviços a um preço adequado. Então, não é simplesmente eu vou lá e vou fazer qualquer clínica odontológica. Vou fazer uma boa clínica odontológica. Tudo bem que pode não ter todos aqueles frufrus de uma clínica odontológica, mas é uma boa clínica odontológica oferecendo bons serviços, boa qualidade para essa população. Outra questão da redução da vulnerabilidade, que a gente às vezes não pensa muito, mas essa questão da autoestima, que eu falei, uma baixa autoestima dessa população. Um caso muito interessante é da Beleza Natural no Rio, com
11 salões de beleza, cada um com 1.000 metros quadrados, cada um não, mas a maioria com 1.000 metros quadrados, muito grande, que chega a ter filas no sábado de 6, 8 horas. Mas o que a beleza natural é diferenciada? Ao invés de oferecer um simples salão de beleza, é um salão de beleza para cabelos cacheados, em que ao invés de você pensar na chapinha, alisar o cabelo, ela transforma o cabelo de uma forma que fique um cabelo ainda encaracolado, mas extremamente bonito, de forma a melhorar a estima dessa população. E você tem, por exemplo, a Beleza Natural, 1.300 funcionários. Desses 1.300 funcionários, 70% são ex-clientes, que se sentiram com uma estima muito valorizada a partir do momento que você tem a sua beleza valorizada. Ao invés de você se sentir feio, é como você consegue ter acesso a um salão de beleza de qualidade, com bons produtos, bons serviços, a um preço adequado. E, por fim, Sinaf, que é essa ideia que eu falei antes do microseguros. Como a gente fala muito de microcrédito quando a gente fala de população na base da pirâmide, mas como o microseguro também é muito relevante. Como que você permite que essa vulnerabilidade, que pode ser um grande desastre, diminua seu efeito com os microseguros. Então, você tem vários microseguros, por exemplo, da Sinaf, que é lá no Rio de Janeiro, que você oferece para a população uma redução dessa possível vulnerabilidade. Quando a gente fala de redução dos custos de transação, daí eu trago alguns exemplos, 2 são estrangeiros, esse Safaricom é do Quênia, que é muito interessante, que é, de novo, aliar inovação e tecnologia para a base da pirâmide. A ideia é, como no Brasil você tem, por exemplo, na África, uma grande parcela da população desbancarizada, e o Safaricom oferece todos os serviços bancários por celular. Já que o celular tem uma grande penetração, então você tem uma alta tecnologia aí para oferecer serviços de qualidade, serviços financeiros bancários por meio do celular. Ou então o Exoco, que ele faz? É uma plataforma para auxiliar pequenos produtores a conhecer os preços dos produtos agrícolas, de forma que eles não sejam tão explorados e saibam o melhor preço que eles possam vender os produtos deles. Então, aí você está reduzindo o custo de transação de falta de informação, uma assimetria de informação que você tem dos pequenos produtores, de forma a oferecer para eles as informações necessárias para eles fazerem o melhor negócio possível. Depois você tem o CDI-LAN, que é bastante conhecido aqui, de como você consegue usar as 100 mil LAN houses, eles têm uma base de 10 mil LAN houses hoje dentro da CDI-LAN, e como você consegue, pelas LAN houses, oferecer cursos, oferecer uma série de outros serviços, inclusive correspondente bancário, para a população da base da pirâmide. E Saútil, que a ideia também está ligada à saúde, mas com uma visão não de oferecer a saúde, mas oferecer acesso a serviços de saúde que existem gratuitos para a população, ou seja, ela diminui essa falta de informação da população de base da pirâmide para conhecer aonde que ela pode acessar serviços de saúde, muitas vezes gratuitos, perto dela. Então, é uma forma, de novo, de reduzir esses custos de transação e oferecendo uma melhoria para a vida do consumidor. E, por fim, o aumento de ativos. O aumento de ativos a gente pode pensar físicos, então, por exemplo, Terra Nova, que é uma ideia de legalização das terras fundiárias, que é uma forma de você dar acesso à terra para essa população de forma formal, para a população da base da pirâmide. Você tem um Banco Pérola, que tem muito a ver com microcrédito, né? O Banco Pérola oferece microcrédito para jovens de Sorocaba. Então, além do foco do microcrédito, é o microcrédito para jovens, que também, quando você pensa base da pirâmide, jovens, a possibilidade de conseguir crédito é muito limitada, então o Banco Pérola permite essa possibilidade. Depois você tem aumento de ativos sociais, então aí eu trago o Itsnum, que não é exatamente apenas para a base da pirâmide, mas é uma ideia muito interessante de como você consegue. O Itsnum, ele é uma plataforma em que você tem o que eles chamam de chamadas criativas. Então, essas chamadas criativas permitem uma colaboração na rede, em que as pessoas cocriam na rede de forma a... Eles colocam uma chamada criativa. O que significa celular para você? E daí você tem, né, dentro dessa plataforma, a rede toda falando o que significa celular, de forma que, além de você criar esse capital social, as melhores criações ganham dinheiro. Não há melhor, não é um concurso, mas as melhores criações você pode ganhar dinheiro, de forma que você aumenta o capital social e o capital físico também. E, por fim, o Prepara Cursos, que eu acho que eu não tenho o que falar aqui, porque vocês vão ter
30 minutos muito melhores do que eu posso falar, mas que é essa ideia também de aumento do capital humano. Ou seja, como você oferece educação, já que educação é um fator crucial para aumento de renda também, a educação é um limitante dessa população da base da pirâmide. Então, como você pode oferecer educação de forma com qualidade a um custo adequado. Então, são formas de você aumentar o ativo dessa população que são relevantes e todas permitem aquele ganho triplo. Ou seja, é um ganho para as empresas, todas buscam lucro, é um ganho para o consumidor, que tem acesso a serviços de qualidade, que tem uma redução da vulnerabilidade, que tem um aumento de ativos, que tem uma redução do custo de transação, e é um ganho para a sociedade como um todo, porque você permite essa inclusão social. E daí que a gente fala muito dessa ideia do empreendedorismo social, que não é uma questão só de pequenos negócios. Você tem grandes empresas, por exemplo, uma Coca-Cola, com uma unidade de negócio chamada negócios sociais. Que qual que é a ideia? Como você consegue mudar essa forma de capitalismo, em que não seja apenas um ganho apenas para a empresa, uma busca só do lucro, mas como você cria o que a gente chama de valor compartilhado. Por um lado, sim, eu quero lucro, mas por outro lado, eu estou pensando no impacto social. E você tem uma corrente muito grande de pessoas, de autores, de empresas falando sobre isso. Nada mais lógico do que a gente pensar isso, falar sobre isso, quando a gente está falando do empreendedorismo também. Ou seja, como um empreendedor que quer se voltar para a base da pirâmide, que tem um mercado extraordinário, como que ele pode pensar este mercado não apenas como um mercado, mas como uma fonte de renda e também como uma fonte de melhoria de inclusão social. Quando a gente fala do futuro, uma coisa só que eu quero ressaltar rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, é a ideia de que, quando a gente fala de inovação, a gente pode pensar em inovação em processos operacionais, que é uma boa inovação. A gente pode pensar em inovações em produtos e serviços, que é uma boa inovação. Só que as inovações mais radicais são aquelas inovações de modelos de negócios. E a base da pirâmide, eu acho, de novo, última vez que eu vou falar, prometo, até porque acabou o meu tempo, é extremamente frutífera para essas inovações. Então, como a gente pode pensar diferente, não apenas processos, não apenas produtos, mas o próprio modelo de negócio, a realmente fazer um mundo diferente, muito mais inclusivo. A ideia muito relevante também da cocriação, que pode ser uma ideia relevante, que a gente fala cocriação para vários mercados e como a gente cocria para a base da pirâmide, já que muitas vezes valores são diferentes, mas como que a gente pode atuar, né, com essa base da pirâmide, não simplesmente entendendo através de pesquisas tradicionais, mas fazendo todo um processo de cocriação conjunta com essa população, de estar próxima, ouvir, interpretar e fazer em conjunto, não simplesmente falar, eu acho que este é o melhor modelo, porque eu conheço o mercado, eu sei do mercado, mas não. Como vocês e nós podemos fazer em conjunto, cocriando. E, por fim, essa ideia de é importante realmente inovar. Pensar fora da caixa. Este mercado permite esse pensamento fora da caixa, porque de forma tradicional o que acontece? A gente vai fazer da mesma forma, vai chegar lá caro ou vai chegar com um produto de menos qualidade. Este é um consumidor que quer ser valorizado, este consumidor é um consumidor que está sendo incluído agora e é o momento deste consumidor. E não é agora que é o momento deste consumidor que você vai fazer menos. Muito pelo contrário, você vai fazer mais. Para fazer mais não tem jeito. Temos que inovar, temos que fazer diferente, temos que pensar fora da caixa. Ok? Tenho 30 segundos, eu deixo os 30 segundos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.